limites na criação dos filhos. A gente vai mexer num vespeiro, né? E Val, quem são nossas convidadas? Amanda Jansen, que vocês já conhecem, que tem uma loja, trabalha com moda aqui em Cascavel e é mãe de 3. Hoje ela vem como mãe. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Val. Tudo bom, Tizi? Tudo bem, prazer ter você com a gente. Obrigada pelo Karine convite. Zandoná, que é psicóloga, trabalha nessa área, atua e também é mãe. Tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Eu estou aqui, na verdade, de intruso, porque eu falei, inclusive, isso pra Tizi. Eu falei, eu não tenho filho, eu tenho sobrinho, esse tipo de coisa, mas é educação. Então eu vou tentar colaborar com essas mulheres que são mães e trabalham na área. Meninas, o primeiro questionamento é o seguinte, você acha que a pessoa, por não ter filhos, não pode dar limites à educação dos filhos dos outros? Pelo contrário. A gente já começa com esse questionamento, já que a gente tá falando de limites. Porque o Val é tio, o Val é padrinho. Então, assim, o limite da educação está no pai e na mãe? Você dá uma opinião de vocês? O tio mima mais, né? O padrinho tem esse... É quase uma avó. É quase uma avó. É a parte boa. É a parte boa. Eu sou tia também, né? Aham. A gente dá essa liberdade. E a minha irmã vive me falando assim, você não consegue entender o que é o amor de tio. Você não sabe. Então, eu entendo esse carinho, eu entendo querer fazer esse agrado. Mas a gente também cobra limites da tia, ela tá aqui, ela tá Tá no bastidor. Tá no bastidor. A gente cobra limites da tia, cobra limites, assim, da avó, especialmente vós que compartilham o dia a dia das crianças, né? Não aquelas vós esporádicas que a gente encontra só nas férias, mas as avós do dia a dia mesmo, para ajudar. Porque aquela rotina de casa, se a gente se perde, assim, vira tudo uma bagunça. Mas a função, me intrometendo na tua resposta, de tio e de avó, é mimar, é fazer tudo aquilo que não fez com o filho, não é, Karine? Você responde isso profissionalmente. Mas assim, falando um pouquinho do lado pessoal do Val, né? Ele não tem filhos, mas ele tem feeling. E durante muito tempo que a gente se conhece, ele sempre muito preocupado com as sobrinhas, né? Eu me recordo do Val sempre atento, ali, ele faz a parte do aconchego, mas ele não deixa de estabelecer alguns limites. E eu acho que esse olhar de fora, ele é tão importante quanto o dos pais, porque às vezes naquela rotina, muito corrida, o dia a dia, você não consegue perceber alguns detalhes, principalmente detalhes que vão fazer diferença no caráter, na personalidade. E isso eu acompanhei por muito tempo, Val, sempre muito atento a esses detalhes e sinalizando isso dentro da família dele. Aproveitando, já que nós estamos falando a meu respeito, as pessoas me perguntaram várias vezes por que eu não quis ter filho. Eu nunca quis porque eu vi ao meu redor minhas sobrinhas, né, as pessoas mais próximas. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque eu digo que a parte financeira é fácil, entre aspas. Agora, a educação é uma doação. E eu fico olhando de fora, eu admiro muito. Então, a minha preocupação é meio essa. Tenho essa visão. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você pôr alguém, você educar, você ensinar, passar valores, tudo isso. Então, eu acho isso que a pessoa tem que ter uma doação para ela poder fazer tudo isso. E eu acho que o limite da educação dos filhos, quando a gente está falando, envolve muito, lógico, centraliza o pai e a mãe, porque a gente tem essa importância na vida dos filhos. Mas a importância do meio onde ele vive, que pode definir muita coisa também, né? E o meio onde ele vive tá o tio, tá a avó, tá o vô. Então esse limite que a gente vai dar, ele também é imposto pela sociedade, não só pelo pai e pela mãe, de como se portar, de como fazer. Eu acho que é tão importante quanto. É óbvio que a gente vai cobrar de dar aquele dia a dia, aquele de acordar e dormir na escola, não sei o que, do pai e da mãe, mas a sociedade que permeia essa criança eu acho tão importante quanto, né, meninas? Com certeza. E eu acho que essa questão do educar, ela é muito particular. Mas quando existe uma visão de fora, no caso, uma pessoa que tem uma consciência, que percebe que filho é uma escolha, né? E que é uma responsabilidade para sempre, é um compromisso que você assume ali, tanto pessoal, quanto social, como familiar, eu acho que você acaba agregando na vida do outro, porque às vezes os pais, eles tentam suprir certas coisas, principalmente quando se trata de regras, de limites, e uma pessoa de fora, atenta e consciente, ela pode sinalizar isso, ela pode auxiliar, ela pode ajudar, porque, gente, todo mundo precisa de limites. Eu seria um pai neurótico. É sério? Eu quero saber onde foi, como foi, até na terapia. Deixa, a pessoa tem que ir. A minha sobrinha Sasha, quando foi morar com o pai, eu preocupado, o pai falou, deixa, Valdecir. Ela tem que errar, aprender. Então, por isso, você falando, eu seria um pai neurótico. Eu ia querer super proteger. E eu sei, pelo menos na minha opinião, e em casos que eu vejo, às vezes essa super proteção desprotege. Não, e faz mal não prepara também, a pessoa né? para a vida. Extremo.
tudo. E a Amanda, por exemplo, a gente tá aqui, tá engraçado porque nós estamos aqui. Um que não tem, um que tem um que tem 2, outro tem 3. Então tem pra todo gosto de maternidade, não maternidade, Tem. paternidade. Aliás, a Amanda gostou, né? Porque ela E começou. aí eu até isso que eu ia perguntar, porque Pode a Amanda, ela fez a escolha de ter 3 filhos. Nós estamos falando aqui da dificuldade disso. E essa sempre foi uma escolha sua ter uma família grande? Eu já quis ter 4. Aí nasceu o primeiro, eu falei, acho que eu vou ter 3. Nasceu o segundo, eu falei, acho que eu vou ficar com 2. Aí a gente deixou acontecer, sabe? Então, a gente quis muito. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão que a gente teve. E falando sobre limites, eu vejo que cada família é diferente. A minha realidade é diferente da sua, o meu limite é diferente do que você impõe na sua família, né? Você tem que ver o que encaixa na tua rotina. Então eu vejo muita dificuldade quando eu não quero impor uma rotina nova, quando eu quero trocar um limite, sabe? Eu vejo que eu levo um mês para conseguir encaixar aquele limite novo. E eu vejo diferença nas personalidades também. O meu filho é muito diferente da minha filha. Ele fala assim, saiu da mesma barriga, aquela história toda. Os filhos são criados iguais, completamente diferentes. Um precisa de muito limite. Se ele sair da rotina dele, eu vejo que ele se perde. Então ele precisa. E a minha outra é muito mais fácil de acatar os limites, sabe? E então, quando a gente resolveu mudar os limites, por exemplo, com telas, você vai poder falar um monte, lá em casa é 1 hora por dia. E é do horário. A Alexa desperta quando tem que desligar, a Alexa desperta quando eles podem assistir, sabe? Porque assim, senão eu perco ele, sabe? Então eu preciso pôr esse limite. Demorou pra entrar e agora vai tranquilamente. Fluiu. Uhum. E quando sai, por exemplo, tem uma viagem, que daí você não tem esse limite, né? Uhum. E aí como é que funciona? Então, engraçado você perguntar isso, porque eu sou muito de boa. Diferente de você, que assim, eu sou muito Neurótico. relax, sabe? Eu vou... Você é na boa. Eu sou de boa pra isso. Ah. Mas a gente combina muito antes. Ó, a gente vai, mas vai acontecer isso, isso e isso. Até pra não frustrar as expectativas, não gerar nenhuma ansiedade maior, porque mesmo assim vai acontecer. Né, vai ter as expectativas frustradas, vai ter o BO dentro do carro e tal. Eu já fui daqui até Balneário Camboriú em 13 horas sem uma tela. Mas aí isso aí requer muita dedicação dos pais, eu acho. Muito. Acho que é aí que tá o ponto, né? É. A tela, Fazer ela facilita a brincadeira, vida, aham. né? Fazer brincadeira, levar jogo, entreter. A gente chega final do dia depois da escola, eles estão cansados, exaustos e tal. Os pais têm que sentar e brincar. O pai quer o quê? Também quer descansar. Então, a gente não dá a tela. Fala isso, aproveitando esse gancho, que eu ia até perguntar. Como é educar hoje com todo esse acesso que as crianças têm em tecnologia? Como diz a Amanda, facilita, o pai está numa boa. Mas aí você ensina uma coisa, você põe limites e aí ali eles veem que é outro universo. Você tem que estar acelerado, sabendo de tudo, até para impor esses limites e para cuidar de tudo né, isso. Val? Eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. A gente vive um avanço da tecnologia, existe uma parte muito boa e as crianças elas vão conviver com outras crianças. Então hoje os sistemas da escola eles estão totalmente online, então aplicativos, tudo isso faz parte da geração deles. Nós vivemos sem isso, mas eles já nasceram nesse mundo, né, tecnológico. Então o extremo ele faz mal em qualquer situação. Conseguir dosar isso é mais difícil. Por quê? Você falar não para uma criança numa idade que ela só quer o desejo, dá um pouquinho mais de trabalho, como você comentou. Então, educar é abrir mão que nesse momento eu não vou estar fazendo o que eu gostaria, eu vou estar ali explicando, e vou explicar 10 vezes se for preciso, que não é o momento de usar a tela, que existe um horário, que a Alexa vai despertar, eles vão se recusar, mas isso vai instalando o comportamento a partir do momento que você vai insistindo e que você é cansativo, né, é exausto, mas o fruto que você vai colher disso é muito bom. Eles aprendem, então, esses limites? Com certeza. Val, com certeza. Ou é uma briga eterna? Não. Não. Eu acho que o pai e a mãe, eles precisam ser como um time de futebol, né? Que existem ali o técnico, então eles precisam falar a mesma língua. Um não pode falar uma linguagem, outro. Então isso vai contribuir muito para que eles aceitem ou não essas regras, essa disciplina. Porque se um falar uma coisa, o outro falar outra, não vai ter resultado. E a criança vai optar pelo lado mais fácil também, né? Agora Sempre. que você falou, eu falo uma coisa, meu marido fala outra. E quando entra a escola no meio? Porque daí ela está convivendo com outras crianças, outras realidades, como é que funciona? Ajuda, atrapalha? Lá em casa é muito assim, mãe, mas a minha amiguinha tem.
Mas a minha menina pode, ela tem um monte de iPad. E eu viro a minha mãe falando, você não é todo mundo. E aí esses dias lá em casa, não sei o que eu fiz, aí a Isadora falou assim, você não é todo mundo. E deu uma risada, eu falei, ai gente, eu falei, Aí você fala, valeu a pena, investir deu certo. Mas é engraçado como é que eles armazenam, a gente acha que tá ali, que você falou e a criança tirou, mas ela retrucou pra mim. E eu olhei e dei risada, eu falei, gente, realmente eles estão ali, mas esponjinha, né? Então, Karine, você deve ter esses problemas no consultório também. certeza. Como é que lida com esse terceiro elemento? E aí, assim, ó, nesse momento, você não precisa de uma fundamentação teórica, você não vai dar uma palestra para a criança. É simples e leve, como as nossas mães faziam, né? E a gente reproduz e dá certo. Ó, você não é todo mundo. Ele entendeu. Ele não precisa que você fique divagando sobre esse assunto e explicando o porquê disso. Não, você não é todo mundo. Ponto. É isso que a criança precisa. Ela precisa desse objetivo, ser claro, né, para não ficar repetindo isso e não cansar até. Ah, minha mãe fala demais, então eu não vou mais nem A minha dar frase lá de bola. casa é assim, cada família tem suas regras. Então a minha filha já fala, tá mãe, eu sei, né? Cada família Aqui tem em suas casa é regras. assim. E a gente tá falando de educação e a gente passou, eu brinco que a gente passou por várias eras da educação, a gente que estudou, né? Aquela educação rígida, aonde a gente não podia falar nada, não tinha limites. Uma educação que daí, na minha opinião, abriu muito para as crianças terem essa permissão de interferir, nananana. E hoje eu acredito que nós estamos vivendo uma média. Eu acho que nós estamos tentando, eu vejo que a sociedade está tentando buscar uma média. A questão da disciplina positiva, mas também de entender que em alguns momentos a gente não vai conseguir usá-la, né? E eu queria perguntar de vocês, o que vocês acham dessa questão da permissividade que houve e as consequências que nós estamos colhendo, na minha opinião, delas hoje? Eu vejo que tudo isso tem que ser tratado com respeito, com a criança também, né? A gente fala as coisas para acontecerem assim, eles querem fugir da regra, tudo. Então assim, o banho é fugir da regra, qualquer coisa eles usam para fugir da regra. Então eu sempre coloco o limite do jeito assim, então vamos pro banho, primeiro vamos fazer o que você precisa, tomar o banho de fato. Aí sobra uns minutos e você brinca, sabe? Então a gente coloca esses passos, a gente conseguir entrar na linha e focar um pouco mais, sabe? Não, tudo bem, tudo meio que pode, mas antes você faz o que a gente combinou e depois pode, sabe? Eu vou pra essa linha. É uma tentar resgatar. permissão conquistada. Com respeito. Isso, com respeito. Eu acho que um diferencial seu, e eu admirei bastante isso, ela olha para cada filho, com a sua individualidade. Então você não coloca tudo num balaio, eu vou criar eles tudo da mesma forma. Não, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu formato. Então esse tem mais, às vezes um vai necessitar mais da tua atenção do que o outro. Eu acho que esse é o grande segredo. Não existe um manual, não existe um livro que vai dizer como eu vou atuar. Mas você aprendendo com eles, você vai estabelecendo um vínculo que na adolescência vai ser fundamental. Porque hoje eles são só desejo por conta da idade, da fase. Mas na adolescência entram as questões, além de emocionais, hormonais. E aí vem também a questão, como você comentou, a escola. Então, ali é onde vira uma confusão completa, porque eles não são mais começa crianças. a se deslocar um pouco do pai e da mãe, né? Isso, eles se afastam, aí denuncia também que os filhos estão crescendo. É uma perda, é um luto para a criança que não tem mais identidade infantil e também não é um adolescente. É um luto para os pais que perdem aquela identidade da criança que dependia deles. Isso também denuncia que os pais estão envelhecendo. Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma bem natural e saudável na infância, na primeira e segunda infância, para que na adolescência eles tenham esse vínculo, para que eles entendam que existe um mundo lá fora, que tem droga, mas que eles sabem a quem recorrer quando eles têm uma frustração, que eles não vão fazer o uso e o abuso de álcool, de droga, quando eles não estão bem. Quando eles não estão bem, eles vão voltar para onde? Para o aconchego do lar, isso mesmo. Karine, e uma coisa que eu vejo muito e eu acredito nisso todo mundo aprende com exemplos, e criança mais ainda. Eu vejo diversos vídeos isso na internet, até para fazer isso aqui, todos os grandes pensadores, psicólogos, mães, enfim, entrevistas de muitas pessoas dizendo que, às vezes, uma bobagem em casa e a criança copia. É assim mesmo? Com certeza. Sabe por quê, Val? Ali no nosso cérebro, a gente é muito seletivo, né? E, às vezes, você vai falar não de uma forma assertiva. Isso vai fazer com que o outro, ele já delete aquilo que você falou. Agora, o seu exemplo não. A criança está observando, ela está avaliando. Então, o que você falar para ele, você tem que estudar. Não, ele não vai estudar, porque ele tem outras coisas que são bem mais legais. Agora, você vai proporcionar para ele um ambiente onde ele vai estudar, onde ele vai ter aquele horário, onde ele vai ter um local ali, e você vai mostrar. É assim que você vai fazer. Esse exemplo
é o que vai fazer com que a criança, ela perpetue essas questões. Você manda ela ler um livro, mas nunca vê o pai lendo, aí ela vê, ela vai é mais ou menos por aí. O que eu mais vejo no consultório, os pais chegam para trazer o filho. Eu atendo muitas famílias com questões do vício, né, com tablet e celular. Os pais o tempo todo no celular. É óbvio, como aí é que você já você começa ali vai o diagnóstico. impor isso? Vamos tratar a Você mamãe e o vai papai impor, primeiro? que o seu filho não pode ter acesso, sendo que desde que ele nasceu, ele vê você com o celular rindo, ele vê você triste, ele vê você... Ah, então o celular deve ser muito legal, né? E aí ele já é preparado justamente para criar esse vínculo e esse vício. Óbvio que ele vai reproduzir isso. Então a gente precisa primeiro se olhar, o que eu estou fazendo que eu quero que o meu filho continue e mantenha. E o que eu acho que... Filho, muitas vezes eu faço coisas e converso com a minha filha, falo, viu, a mãe fez isso, mas não é legal. Não, então vale a pena também a gente mostrar que a gente é humano, que a gente erra. Assumir o erro não é sinônimo de fracasso perante os nossos filhos. Ótimo, eu fiz uma pergunta aqui, acho que eu fiz minha lição de casa para as duas. O que vocês aprenderam com os filhos? Porque você está comentando isso. O que vocês duas aprenderam com os filhos que vocês achavam de uma maneira e agora, sendo mãe, tendo aquele contato no dia a dia, viram que não era assim. O que você aprendeu, Amanda, com os três? Acho ou com o primeiro? Não é nem o que eu aprendi, é como eu me transformei, assim, sabe? A minha irmã reclamava muito que eu era muito durona, muito... sem pedir muito desculpa, Hoje em dia, com eles especificamente, os outros pode ser que eu tenha melhorado bastante, assim, mas com as crianças, ela fala assim, Amanda, como você mudou? Eu peço desculpa, eu falo, mamãe estava errada, tudo isso que eu acho que eu não conseguia libertar pra fora, assim, amigos, família e tudo mais, com eles eu sou diferente. Eu acho que talvez porque eu quero que eles sejam diferentes de mim em alguns pontos, daí eu falo a questão de mostrar mais fraquezas mas perto a importância deles. da percepção de você mesma nesse caso, né? Olha como é forte. Porque ela percebeu uma coisa nela que ela não gostaria de representar neles e ela não tentou mudar eles. Ela mudou. Eu acho isso interessante na maternidade, né? E assim, eu tenho um menino e uma menina, né? Então eu quero que o meu filho trate as meninas como eu quero que minha filha seja tratada pelo namorado dela, pelo marido dela e tal. Então a gente tem que ter esse alinhamento. É diferente de uma família que talvez tenha um pensamento um pouco mais machista ou enfim, muito protetor, né, da menina, extremamente machista com o menino. Tem esses dois lados, sabe? Outra coisa super importante é que o casal tá muito alinhado. Se não adianta a mãe só fazer, né? Então eu converso muito com o marido, falei, olha, nós vamos ter que fazer tal coisa agora, tá? Então você me ajuda. Quando eu vejo ele tá assim, pede pra mamãe, porque senão... Esqueceu. Esqueci. que eu não... Vai que eu piso fora aqui, né? Então tem muito isso, é uma educação muito colaborativa ali em casa, isso funciona, rega lá pra casa, sabe? Não adianta só Karine, com você. Val, eu falo que tem pessoas que não precisam da maternidade para ter uma grande mudança na vida. Eu sou uma pessoa que, para eu amadurecer, eu precisei disso. Antes da maternidade, eu tinha somente a teoria. E eu idealizava. Não, eu como psicóloga entendo de comportamento, então eu vou tirar isso de letra. Foi totalmente o contrário. A Isabela não veio quando eu achei que ela ia nascer. Então já começou por aí. Toda aquela idealização, toda aquela fantasia que eu criei do maternar, pronto, não é nada disso. Então eu tive um choque muito grande, eu tive que aprender meio à força, né? Mas isso me trouxe uma paz tão grande, eu me libertei daqueles preceitos que eu tinha, daquela questão de que eu sei tudo sobre a educação, a minha filha não vai dormir no meu quarto. Com 17 dias, ela já estará dentro do quarto. Então eu falo que, gente, Deus foi tão perfeito comigo que Ele me deu um tratamento ali. A pedagogia dele foi, eu vou deixar ela sofrer no início para ela valorizar essa vida e ver de que a gente não tem controle de nada. A gente vai aperfeiçoar, a gente vai auxiliar aquela criança, mas ela já vem com a personalidade dela. Então nada de idealizar. Depois que eu me tornei mãe, eu falei, gente, eu precisaria pedir desculpas para cada mãe que eu atendi antes de ter filho e falar assim, gente, como é que eu te critiquei? Como é que eu falei para você? Não deixa dormir junto com você. Aquele momento a criança precisava. Então, e às vezes mudou a mãe tudo. Também. Né? Que a gente tem que olhar para o olhar de que às vezes a mãe também precisa e você respeitar isso é tão importante quanto você respeitar o filho, né? Os momentos de qualidade, a gente tá falando ali de limites, mas às vezes a gente tem aquela
Uma mãe que fica em cima e que se cobra, e que cobra dele, cobra da criança e talvez não se permite. Eu acho que os filhos querem ver são pais felizes, né? Eu li um negócio muito que me mexeu muito comigo. Você tá sendo o adulto que você gostaria que seu filho fosse? Eu acho que isso diz muito sobre o que você quer projetar no seu filho, né? Eu quero que ele seja assim. Mas você tá sendo coerente? Né? Eu acho que essa coerência é tão fundamental na vida, né? E a gente tem que considerar que eles têm as características deles de personalidade, né? Então, um vai ser mais frágilzinho e vai sentir mais. Outro vai ser mais descolado e tá tudo bem, e tá tudo certo. E aí você vai qualificando aquela outra característica que se destaca e as coisas fluem. Olha, eu disse que não ia beber, mas eu fui o único que bebi aqui. Eu quero outro drink. Eu quero o da Thaísa, porque o dela tá lindo. O meu é o Não, ninguém bebeu. E eu disse que não ia beber, olha aqui. Eu bebi sim, mas pouquinho. Não, você o gostou. Red Velvet, gente, que é uma novidade lá da Limoncello. E tem, a Amanda provou, né? Tem um de chocolate sem ter chocolate. Esse gelo quadrado. O do Val é qual, Val? Eu esqueci, o que é o meu? Verano. O que não é apresentação, né? Pois é. Não. E a gente E a Karine é mais controlada, né? Nem tocou no drink. Bebe agora, porque a próxima pergunta, inclusive... E a importância do momento de lazer. Que eles fizeram? Beba ou não beba? Acho que não. Mas olha que ideia boa fazer assim em 4. Eu nunca. Adorei isso. Karine, eu quero que você me fale. Qual o problema mais recorrente ou o que as pessoas mais buscam? Eu sei que é uma variedade, né? Mas deve ter alguma coisa mais recorrente. E você dá alta, como é que funciona isso? Eu tô te falando isso até porque... Não, dá alta. Eu levei minha sobrinha, eu nem sei porquê, achava que tinha problema. A Karine consultou 2, 3 vezes e falou assim, ela não precisa, vou descer. Eu achei aquele... Ó, o neurótico. Aí ela precisa, foi 2, 3 vezes, ela falou assim, ela é ótima, vou descer, não precisa. Eu já ouvi da psicóloga, ela não é você. Tipo assim, então assim, vai ser tão gostoso, né? Existe um problema maior que as mães têm dificuldade, que procuram no seu consultório, na sua experiência? Com certeza. Eu acho que é tanto medo de errar, a comparação é tão visível, eu preciso acertar. Então eu vou levar o meu filho para que eu seja a melhor mãe, que eu dê conta de tudo. E o problema não é a criança, o problema está com a mãe. Porque quando você tem filho, a sociedade em si ela já te cobra uma postura. E se existe uma cobrança ainda maior interior, você não consegue levar isso de uma forma natural. Você fica muito bitolada, você fica sofrendo com isso, né? Uma coisa que não existe na sua cabeça, mais ou menos isso. Isso. E aí o problema não são as crianças, é aquilo que os pais projetam, é aquilo que eles esperam, é a idealização de que eu tenho que ser uma mãe, um pai perfeito para o meu filho. Não existe isso. Todos somos humanos e vamos errar em algum momento da vida. E aí a criança chega e normalmente é uma criança super saudável. Eu falo que os meus pacientes eles não dão trabalho nenhum. Quem dá os pais? Não, também não. Mas assim, tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Eu tinha uma professora que falava assim, diga quem é sua psicóloga que eu direi quais são os seus problemas. Então, os meus pacientes, as famílias que eu atendo, elas querem muito acertar. Elas têm uma necessidade de buscar essa aceitação externa, então, essa questão da comparação. Uma mudança na sociedade que as pessoas eu até ia estão questionar buscando? o seguinte, Cá, você acha que tem muita relação com a forma que a gente foi criado e que a gente está querendo talvez mudar isso ou não? Eu acho que tem a ver com esse avanço da tecnologia. Hoje o acesso à informação, e nem sempre são informações reais, faz com que as pessoas se cobrem demais, se exijam demais. Diferente, eu acompanho você e você coloca coisas lá sobre a maternidade, sobre o teu trabalho, que existe uma fundamentação, você pesquisou aquilo, você estudou, né? E tem muitas coisas que são levianas, mas a pessoa não sabe diferenciar e aí ela acaba pegando para ela um problema que nem existe. Então a gente tem que cuidar muito com isso. O que é meu, o que é do outro, ter esse filtro. Na pergunta que você fez, e puxando o gancho do que a Karine disse, é a palavra comparação. No meu primeiro dia que eu tive filho, eu vejo que meu marido fala assim, você não vai ser aquela mãe da roda que vai dizer assim, teu filho já escreve? Não? A minha já. Sabe? Tem muito. Escola, grupo de mães e tal, tem muita comparação. Mas eu gostei disso que a Karine falou. As mães procurando consultório com medo de errar, querendo ser uma mãe melhor. Mas, eu acho que isso é muito bom. Eu sou um exemplo que fui parar, fazer resgate do feminino, porque eu não me achava feminina o suficiente para ser mãe de uma menina.
Então, assim, olha como é engraçado, né? Eu pensei assim, não, eu não posso culpá-la se ela começar a ter trejeitos, porque eu não sou feminina, como é que eu vou dar exemplo? E aí fui atrás de buscar ajuda em mim para tentar mudar ela. Então, eu vejo que hoje a gente está numa procura, a nossa geração, de se fortalecer, de melhorar como pessoa para tentar transmitir. E isso é muito engraçado, né? Então, assim, eu tô achando que tá acontecendo isso com ela, mas eu acho que talvez o problema esteja em mim. Né? Eu acho que esse olhar voltado a você para tentar melhorar o mundo, eu acho que talvez faça diferença daqui uns anos que a gente não sabe como vai ser, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que a minha terapeuta fala, mas eu já vi isso em vários livros, eu acho que é um assunto comum. Todos os problemas dos adultos, os defeitos da pessoa, porque a gente dá defeito, né? Eu costumo dizer isso. A gente dá defeito. Eu não sei se a palavra é essa, mas assim, todos os problemas de qualquer adulto estão relacionados com a infância. Então isso é a base mais importante e é isso que acho que as mulheres estão se tocando disso e procurando, se aconteceu comigo, eu quero um mundo melhor, eu quero um homem melhor, sabe, com respeito às mulheres, essa preocupação toda e daí nós vamos ter pessoas melhores no futuro. Porque está tudo ligado à infância. Com certeza. Ô Val, nós somos definidos pelas nossas emoções. Então, a gente vivencia isso quando? Na infância, dentro do ambiente familiar. Então, as escolhas, quando somos adultos, remete muito ao que a gente vivenciou lá na infância. Como foi? Era saudável? Ah, não, era só perrengues, mas existia um amor, existia uma cumplicidade, a coisa flui. Não, era só perrengue e por conta disso tive muitos traumas. Você estende, você arrasta isso para a vida. Os nossos filhos, como a gente tem mais acesso e acaba procurando ajuda, digamos que eles vão ser mais curados do que a nossa geração, né? Nós estamos sempre tentando melhorar. Talvez eles tenham mais facilidade para lidar com isso. Então, a frustração dentro do ambiente familiar é essencial, porque ali ele vai desenvolver a capacidade para lidar com os nãos que a vida não priva. Então, a gente precisa olhar para esse ambiente, olhar para essa infância, como algo que lá na frente vai trazer um resultado. A gente é fruto do que a gente viveu lá no passado. Mas, Kai, e os pais que geram a expectativa em cima do filho para aquilo que eles não foram? Tipo assim, muito. Meu filho vai ser médico, então não importa o que for, tu não quer, mas tu vai ser. Ou meu filho vai estudar não sei aonde, ou meu filho vai ser tal coisa, sabe? Eu acho que isso acontece muito ainda. Acontece, só que chega um momento que rompe. Chega um determinado momento da vida, ou seja, na adolescência, ou depois, quando ele já fez a faculdade, que o filho se dá conta. Poxa, mas tá errado. Mas daí não vem a frustração é pesada, né? A frustração é do pai, isso eu posso falar. Não, porque mas é dos dois? É do pai, o filho se libertou, filho por ter porque perdido eu tanto dei tempo. curso de manequim durante anos, metade dessa cidade então. foram minhas alunas. É. A mãe queria que ela fosse modelo, manequim, tudo. As meninas Colocava. não tinham o menor jeito e não queria, a mãe forçava. E depois, tem depoimentos disso, né? Depois as mães acabavam admitindo, porque nessa forçação de barra, se a pessoa não tem muita personalidade, é difícil você ter aos 13, 14, ela vai desviar isso para um outro caminho. A mãe acaba empurrando para um lugar que não foi uma escolha da criança, foi a sua, eu posso falar da minha experiência, a mãe que sonhava que ela fosse tudo aquilo, a menina queria ser médico, mecânico, costureira, sabe? Então, existe o sonho do pai jogado em cima do filho. E eu acho que é muito difícil isso, a criança se libertar e ter essa força, o adolescente, de dizer, não, eu não quero. Não vai acontecer ali normalmente. Mas, Isso acontecer é para um lado bem ruim. Em algum momento, isso vai ser sinalizado. Ou seja, com uma situação de tristeza, uma crise de ansiedade, e alguém de fora, um Val numa família, vai dar esse palpite, vai falar, viu, você está se espelhando no seu filho. E isso vai fazer uma diferença para a pessoa. É diferente de quando nós fomos criados numa educação mais autoritária, né? Você vai fazer isso, é mais rígido. Hoje até a escola já proporciona para as crianças um momento de autoconhecimento, de você olhar para você, quais são as suas habilidades, o que você é capaz, qual a tua qualificação, o que você tem que melhorar. Porque não adianta você querer que a pessoa, ela seja médica, mas ela não gosta de estudar. Então, esquece. Não vai dar certo. E eu acho assim, uma coisa que a gente vive hoje, que é o diferente antigamente também, a gente vive muitas maternidades e paternidades atípicas, né? Separações, com a mãe e o pai em casa em relações diferentes, casais homoafetivos, onde criam filhos, e aí a gente tá falando do limite da educação. E você como psicóloga, como driblar? Porque assim, quando um casal já é fortalecido, já não é fácil, que vocês estão falando, né? Existe uma conexão, uma troca. E como lidar com essas diferenças que o mundo está proporcionando hoje em dia dentro de uma criação de um filho? Primeira coisa, respeito. Existe
modelos diferentes, não é porque a minha família tem um modelo tradicional que a do outro não presta. A gente precisa ensinar essas crianças, e nós também, né, Thaís? A gente precisa se reeducar de que isso acontece, de que existem várias formas de amor, vários formatos de família, e tem que haver um respeito, que, talvez a minha família seja diferente dentro da minha casa, mas no outro não quer dizer que é diferente, que não é bom também. Então a gente precisa ter isso como um ideal, talvez, não sei, mas colocar em prática realmente. Dentro da realidade que a gente vive, Com né? certeza. Até porque nossos filhos hoje em dia estão convivendo com todas as formas de realidades, né? Então, eu acho que a gente acho que o problema maior são os adultos a lidar com o diferente, porque as crianças, elas se adaptam muito fácil, o jovem, o adolescente. Os adultos que têm que ressignificar aquelas coisas que são meio travadas, né? A gente precisa abrir um pouquinho, sair um pouquinho daquela caixa, daquela bolha que a gente viveu por muito tempo. realmente, os limites, né, Val? E o melhor da maternidade? As minhas perguntas não acabaram, eu quero saber. A gente falou de problema disso, daquilo, do que mudou. Não, mas tá falando de coisa boa também. Tá, mas o melhor da maternidade, o que é? É o amor das crianças. É até voltar a ser criança, eu acho que a gente ser mais leve. Resgatar isso. Eu gosto de dormir com eles, eu gosto, sabe, o amor do cheirinho, eu falo, por que você tá crescendo? Eu gosto desse afeto. Tá falando ontem, tão bonitinho, falar errado, eu não Ah. quero corrigir nunca, pode falar errado. Eles te amam independente de qualquer coisa, do que qualquer pessoa fale de você e tal, eles te amam. Então é isso daí. Pra mim é esse retorno, né? É muito gostoso. E como você eleva isso, a maternidade não pode ter aquele peso. Precisa ser uma coisa natural e leve. Então, a minha filha, ela sempre fala, mãe, você não brinca, né? Não, a mãe não brinca. E eu, psicóloga, como que eu não brinco com ela? Ela fala, você nunca brincou, né? Não. Você sentiu falta? Não. Ah, então tá tudo bem, né? Tá Mas tudo eu já bem. briguei comigo mesmo por causa disso. Como é engraçado, né? A maternidade, ela cobra da gente. Eu sou uma pessoa que gente, não gosto de sentar, brincar, não sei o quê. Eu faço 1000 outras coisas. Eu sou ato de serviço, eu vou cozinho, eu levo para o parquinho, eu faço não sei onde. Mas esse negócio de sentar, massinha, nunca foi a minha praia. E aí eu me cobrava muito, eu falava, gente, mas eu ia lá, me obrigava, eu ficava lá sentada querendo morrer, fazendo, entendeu? E aí chegou um momento que eu entendi, eu tenho outras qualidades, eu não preciso me submeter a fazer o que não é o meu perfil pra tentar me enquadrar numa caixa, entendeu? E talvez essa aceitação de entender, não, a mamãe não gosta, mas vou me esforçar. Às vezes eu vou lá, sento, brinco, e vamos fazer outra coisa? Vamos fazer um negócio que a mamãe gosta? Vamos fazer o que a mamãe gosta. E faz parte. A gente não é perfeito, né? É uma obrigação. Não pode. Até porque fica visível, eu acho. Você sabe uma forma que eu já descobri, algumas coisas que talvez a gente nem sabia? Tem umas coisas nas redes sociais, vindo de psicólogas mesmo que postam nas redes sociais, umas frases. Faça essas perguntas para seus filhos. Gente, a gente se surpreende. Tipo, o que você acha que a sua mamãe faz quando você não tá perto? Minha filha falou, dorme? Então eu falei, também, né? Ela foi falando várias coisas e no fim eu falo assim, eu nem percebia que eu fazia isso, mas realmente faço. Aí tem outras várias perguntas, né? Até no tema da escola, faço essas perguntas depois da aula para eles, para vocês entenderem a cabecinha deles. Então eu faço muito. E aí eu repito depois de um tempo, sabe? Pra ver se mudou e muda. Tem essa brincadeira até na internet, né? Stories. 5, 6 questionamentos que você levanta pros filhos. Esses dias eu fiz. E a gente se descobre com essa história. Eu acho bem legal. Até você se surpreende, né? Não sei que eu perguntei pra ela e ela surpreende. respondeu. Daí ela, assim, tipo assim, você não espera. E assim, ó, Thaísa, a gente, como psicólogo, existe uma referência, tá? Mas não quer dizer que o que eu estou falando aqui cabe a você ou a você. Dentro da sua casa, você precisa fazer aquilo que está dentro da sua realidade, aquilo que vai deixar leve, natural, saudável e tranquilo. Não adianta você querer ser uma pessoa que você não tem aptidão para isso, que você não tem vocação, como a gente comentou, brincar. Eu sempre falei para Isabela, brincar é para criança. Eu faço outras coisas. Então, se a gente criar essa obrigação, você fica muito refém da maternidade. E aí você não aproveita, aí você não curte. Muitas pessoas falam assim, que saudade do meu filho pequeno. Por quê? Porque não aproveitou, porque também não acho. curtiu. Eu sempre Eu falo, escuto isso, pra eu mim acho essa saudade é porque não aproveitou o momento. Porque eu amo todos os momentos dos meus filhos, eu amo eles agora. Entendeu? Sim. É lógico que você olha, dá uma nostalgia, ai, que Ai, bonitinho, que fofo que era. Mas então, ao ponto de você, eu queria estar lá, mas por que você deixou de viver lá pra você querer estar lá, né? Isso, com Boa certeza. colocação. E assim, se
na tua casa você acha que é necessário dormir junto, ok. Se você, em alguns momentos a criança precisa desse contato, ou os pais também precisam. Então eu acho uma besteira, uma bobeira você ficar criando obstáculos, rivalidades, disputa, por questões que eu falo que hoje, gente, se o Freud viesse hoje, o Piaget, eles iam atualizar toda a teoria deles. Não é? Até porque muita coisa mudou, né? E no meu consultório, eu nunca recebi uma criança que chegasse e falasse assim, ai, os meus pais me deram muita atenção. Pelo contrário, ai, o papai e a mamãe só viajam, eles só trabalham, a gente não tem tempo juntos. Então, você não vai pecar de você estar dando para o seu filho aquele acolhimento que ele precisa. É isso que vai fazer com que ele sinta segurança para viver a vida lá fora. A gente tá E falando, da noite pro dia ele sai da tua cama e daí você fala... cadê eu quero? É a gente falando de limite da educação, né? Então, assim, meninas, resumindo o nosso bate-papo, meninas, a gente tá falando de limite. Então, o limite da educação, acho que tá onde a gente conversou, permeado em cada casa, com respeito e amor, né? E amor nunca é demais, seria isso? Nunca. Thaís, o amor e o limite, eles andam ali, ó, juntinhos. E a partir do momento que, aonde que começa o meu limite, é onde acaba o do outro. Então, a gente precisa ter essa noção. Ah, o meu filho apanhou na escola. Peraí, infringir o limite dele. Então, eu preciso intervir porque ele é uma criança, não sabe ainda como reagir, né? Então, a gente precisa do auxílio do adulto. Mas os dois, eles precisam estar ali o tempo todo. Dos dois, amor, viu, Val? Aprendi um monte. E assim, não sei se você me permite voltar uma pergunta que você fez, se eu dou alta. Sim, dou alta para os pacientes, sim, para os pais também. Eu acho fundamental a gente qualificar e potencializar essas famílias, porque a dependência do profissional, isso não é nada saudável. Então, se você consegue fazer um bom trabalho e capacitar aquela pessoa a ir adiante sozinho com o que ela tem, eu acho... Ali, né? Justamente, eu acho que isso é a grande Até sacada, pra viver sozinha, a gente sabe? tava falando da importância, né? De você andar com as suas próprias pernas, às vezes é necessário você bater de frente com o mundo um pouquinho sozinho, Com né? certeza, isso nos fortalece. E Amanda, a gente falando que a gente tem mais de filhos, eu acho que o limite da educação, os filhos ajudam os filhos, né? Eu vejo lá em casa, o tanto que um cobra do outro, tipo assim. Aí a Isadora, tá, não pode fazer isso, não é legal. Fala, às vezes eu falo, nossa... A Helena fala, Joaquim, a mamãe já falou. Então eles começam a aparecer miniaturas nossas, assim, chega a assustar, né? E com o terceiro é tudo mais fácil. Parece que não, mas o terceiro, os dois mais velhos estão criando, então pra mim, como eu já tô educando meus dois do jeito que a gente... Tá na sequência, que nem a roupa. Tá indo. Vai passando, geração. Eu acho que isso é muito perfil, né? Ela leva tranquilo, ela é leve, até pra falar das crianças, em nenhum momento ela desqualificou, é pesado, é cansativo, e ela tá aí, Apesar de linda, ser maravilhosa, profissional. Então, é possível ser mãe e não abrir mão da pessoa que você é também, né? O ser mãe, ele é uma doação, mas você não precisa esquecer de você. Dá pra viver as duas coisas juntas. Dá pra viver escolhendo as batalhas, que a gente também, né, não pode ganhar todas as batalhas, tendo um suporte por trás também, né? E é isso, que deixa tudo super leve e pais felizes, filhos felizes. Isso. É o que mais importa. É isso mesmo. Viu, Val? É Ainda isso. dá tempo. Não, muito obrigado, eu continuo com a mesma teoria. Acho que é muito trabalho, muita responsabilidade, não tenho esse talento. E que bom que você tem essa consciência e é uma libertação Nossa, e assumir que isso, outras não pessoas é? tivessem essa consciência, né? A gente Porque vê que o eu mundo olho- precisa disso. Gente, eu olho e falo, gente, essa pessoa ela não podia ter filho. Por que essa opção, Dó, né? Porque a pessoa vai sofrer pra sempre. Eu acho muito digno disso, da pessoa ter essa noção, né? Ou saber que o 1 é o meu, 2 é o meu, 3 é o meu, né? O limiar nenhum é o meu. Eu acho que é aí que mora a diferença, porque às vezes cumprir um papel da sociedade, que a gente vê muito acontecer, que daí acontece nesses casos, a gente, meu Deus, nem leva jeito. Mas é cumprir o papel da sociedade, né? Do segmento. Nem sempre é o melhor caminho, né? Nunca. Se ele tá dentro do seu coração, ok. Se não está, siga ele. E lembrar que filho é uma decisão do casal. E isso, ponto. Não é a mãe, não é o vô, a avó, o parente. É o casal, porque é eles que vão educar. E o pai é tão importante quanto a mãe. Muito. Tanto quanto? Meninas, é isso, né, Val? É isso. Adoramos o bate-papo com vocês. Poderia se estender Obrigada até, pelo porque a maternidade não tem limite, né? Não Pra tem. conversar, é eterna. Mas agradeço muito vocês estar aqui, a mamãe de 3, se disponibilizar estar aqui no Mamãe. A Linda Cá está aqui para passar seus Thaísa, conhecimentos. eu fiquei muito emocionada de vir, sabe?
com o convite de vocês, assim, isso me tocou bastante porque Cascavel tem muitos profissionais excelentes, né, da psicologia. Então estar aqui é uma honra, sabe? Eu assim, tenho uma admiração por vocês. Já gostava dos dois separados, agora juntos. Sou apaixonada por vocês. Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Eu fiquei muito feliz. E isso me deu até uma motivação para eu continuar estudando, para eu não parar, porque é gostoso quando a gente consegue compartilhar conhecimento com pessoas como vocês, que valorizam, que passam uma informação com uma fundamentação. Então, minha eterna gratidão a vocês dois. Muito bem, então vamos terminar brindando, tomando, que só o Val que bebeu? Saúde! Vamos chegar animados! Isso aí.